Salve, salve pessoal, amigas e amigos do canal A Mil por Hora. Eu falei que a gente voltava com mais vídeo inédito nessa quinta-feira. Depois do TBT do Ed Jordan, agora é hora de falar de Endurance 12 horas de Sebring, ou melhor, 36 horas da Flórida. Porque é como é chamada a perna inicial do IMSA WeatherTech Sports Car Championship. A segunda etapa foi no último sábado e a gente traz os detalhes aqui para você depois da vinheta. É isso, gente. Aqui Rodrigo Matar falando e desde já te convido a você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Você que está assistindo esse vídeo, está chegando para conhecer o nosso trabalho, inscreva-se. Tem aí a guia para você se inscrever. Se você quiser me dar a honra de ser membro e ajudar com o canal, com planos a partir de R$ 2,99, mais barato que é o Zeltweg, você tem a guia Seja Membro para se inscrever. Também você pode, deixar o seu like, tá? Cada joinha aumenta o engajamento do canal, aumenta o alcance em relação ao público especializado em automobilismo. E se você quiser, Pix no QR Code que aparece aqui no canto alto direito da sua telinha, tá certo? Do seu celular, do seu tablet, da sua televisão, você pode, tela do computador, manda a sua contribuição, qualquer valor é bem-vindo. Até porque em 2025 a gente não quer deixar a peteca cair. Ano passado o canal teve European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup, GT Open, GT Cup Open, Eurofórmula Open e também o Asian Le Mans Series. E a gente quer manter todos esses eventos, ou quase todos esses eventos, no ano de 2025. Especialmente o European Le Mans Series, com 7 pilotos brasileiros no grid, um espetáculo. O campeonato começa no dia 6 de abril, com as 4 horas de Barcelona, na Espanha. Agora a gente vai falar, claro, do IMSA WeatherTech Sports Car Championship, 12 horas de Sebring, 73ª edição desse clássico supremo do automobilismo, é uma das corridas mais antigas de endurance do planeta. Eu acho que só pede para a Alemã, para a Spa-Francorchamps em termos de tradição, de edições realizadas. Nos Estados Unidos tem mais edições do que as 24 horas de Daytona. E Daytona e Sebring, além dessa questão das 36 horas da Flórida, tem uma coisa em comum. Elas, durante um ano, não foram realizadas pelo mesmo motivo. A crise do petróleo, da guerra do Yom Kippur, que fez os preços dos barris dispararem em 73, a OPEP, que é a Organização dos Países Petroleiros, deflagrou esse aumento absurdo do barril de petróleo. O custo do combustível foi às alturas. Muitos países, inclusive o Brasil em 76, chegou a proibir corridas. Foi uma medida arbitrária do Ministério da Educação, ao qual a CBA era subordinado na época. Isso é um assunto que a gente pode tratar em breve num TBT, talvez no próximo ano, até para completar 50 anos da data. Mas eu queria fazer esse introito para vocês verem o tamanho da importância das 12 horas de Sebring, que reuniram esse ano 56 carros das classes GTP, LMP2, GTD Pro e GTD, e era uma prova de comemoração do Jubileu de Ouro da vitória da BMW, obtida em 75, no ano posterior à interrupção da prova, né? O único ano em que as 12 horas de Sebring não aconteceram. E a BMW não pagou placê. Fez a segunda pole position consecutiva, mas ao contrário de Daytona, onde os carros do construtor da Baviera chegaram a liderar e até dominaram um certo período da corrida, dessa vez eles não tiveram nenhuma atenuante. O carro 24 do Philippe Eng, do Dries Vanthoor e do Kevin Magnussen, além de ter uma penalização, depois teve uma série de outros problemas e acabou se atrasando para terminar em último entre os 44 carros que terminaram. Não obstante, a Cadillac, sem ser a equipe Wayne Taylor, que voltou a ser o time oficial, a Cadillac teve momentos de brilho com o carro 31 de Jack Aitken, Earl Bamber e também de Frederic Vest. O piloto dinamarquês andou muito bem a bordo do carro do construtor estadunidense. Mas a equipe que mostrou mais força coletiva durante a prova foi a Porsche Penske. Porsche Penske, que teve uma vitória há muito tempo atrás. A última vez que a Porsche tinha vencido as 12 horas de Sebring tinha sido exatamente com a Penske e com o Sport Protótipo RS Spider,
que Ricardo de Villa, o saudoso Ricardo de Villa, uma vez disse para mim: Rodrigo, esse carro é um LMP 1,5. Ele era tão rápido que batia constantemente os Audi R10 em determinados circuitos e chegou a ganhar absoluto uma 12 horas de Sebring. Mas voltando à disputa, né, em que a Cadillac teve os seus momentos muito bons, com o carro 31, do meio para o final a Penske prevaleceu, e aí aconteceu de mais uma vez o trio formado por Felipe Nasr, por Nick Tandy e por Laurens Vanthoor terminar mais uma corrida na frente. O trio que venceu as 24 horas de Daytona tornou a ganhar agora em Sebring. Isso fez de Nick Tandy tríplice coroado do Endurance Mundial. Por quê? Ele já tinha vitória em Daytona em 2015, perdão. Ele venceu as 24 horas de Le Mans com o Nico Hülkenberg e com o Will Bamber e agora ganha as 12 horas de Sebring. O cara tá numa fase monumental. Já tem vitória em 24 horas de Spa-Francorchamps no currículo, vitória em 24 horas de Nürburgring e agora ganha overall as 12 horas de Sebring. É de se tirar o chapéu para o Nick Tandy. Agora, para o Luiz Felipe de Oliveira Nasr, né, Felipe, que você até brincou, pô, o cara sabe até meu nome todo, quando a gente conversou lá na Stuttgart. Olha, o Felipe Nasr pode se tornar o primeiro brasileiro tríplice coroado do Endurance. Vocês têm a real dimensão do que isso pode significar para esse cara? Vocês têm a dimensão do que isso pode significar no ano em que a Porsche pode ganhar a 20ª corrida nas 24 horas de Le Mans? Ela está a uma prova da 20ª vitória. Roger Penske ainda não venceu em Le Mans. Ele correu lá em 71, depois correu com o LMP2, com o Nasr, o Emmanuel Collard e o Danny Cameron, e está no terceiro ano do Porsche 963, no formato GTP Hypercar, nessa questão do regulamento de convergência. É um carro vitorioso, né? Não começou bem no WEC do Zayul, mas Le Mans escolhe quem ganha. E se de repente escolhe o Nasr? E se de repente a Porsche Penske ganha, é a 20ª vitória e o Nasr ganha um status único na história brasileira nas 24 horas de Le Mans, por ser o primeiro brasileiro, e ele tem muita chance de ganhar. Claro, o Drogovic também tem, porque está ali na Hypercar, está de Cadillac, e o Cadillac andou bem. Não vai ter o Bamber no carro, né? Vai ser o Aitken, ele e o Frederic Vest. Também tem condição de ganhar. Se de repente Le Mans escolhe o carro 311, né? A gente não sabe, mas certo é que o Nasr, o Tandy e o Laurens Vanthoor têm feito por merecer. É claro que o Vanthoor não estará com o Tandy e o Nasr, porque ele já é um piloto do FIA-WEC, e aí fica aquela dúvida: quem vai ser o terceiro piloto do carro 4? Né? Muita gente fala do Vettel, muita gente fala que pode ser o Nico Müller, que fez uma estreia discreta com o Porsche 963 em Sebring, o Pascal Wehrlein, que também andou em Daytona, vai saber. Mas a Penske tem um dilema para resolver, né? A lista está quase completa, na Hypercar é o único piloto que falta. Cabe lembrar que na Hypercar só esse terceiro piloto do carro 4 não foi anunciado, todos os outros pilotos já se sabe quem são. E aí a Cadillac, que eu já tinha falado aqui, ela também perdeu no final da prova o fôlego e a oportunidade de pescar um pódio. Ela terminou, inclusive, a prova na 4ª posição. Ficou atrás do Acura que restou, do carro número 60, acho, da Meyer-Shank Racing, porque o outro carro, o Acura, bateu com uma BMW. No boxe, teve isso de colisão entre o GTP da BMW, um dos GTP da BMW e um dos Acura no boxe. E aí foi um desastre completo para as duas marcas. Eu não falei da Aston Martin ainda, né? Vocês perceberam isso. E sobre o Valkyrie, que fez a sua estreia no IMSA WeatherTech Sports Car Championship, tem que se dizer algumas coisas, alguns senões que a gente tem que elencar aqui. Primeiro, que o regulamento do IMSA ele é muito mais permissivo na questão do pass around, ajuda muito a cada full course yellow o carro que está voltas atrás recuperar a volta perdida. Isso eu falo também das categorias menores, pode acontecer na Hypercar, mas cabe lembrar que, e eu acompanhei grande parte da prova,
o Valkyrie até a 8ª hora da corrida não tinha tomado volta. Não tinha tido um único galho em comparação com o Lusail, na abertura do Fiorec. Então o trio formado por Rosgan, Roman de Angelis e Alex Riberas vinha fazendo uma corrida muito honesta. E na verdade fez uma corrida honesta. É que no último quarto da prova, nas últimas 4 horas, o carro começou a dar uns gremlins, começou a dar um crepe, aí foi perdendo voltas, perdeu 2, já estava dando em ritmo de LMP2 no final, mas acho que foi muito mais para fazer o carro terminar. Então, mérito da Heart of Racing de conseguir concluir a prova em 9º, entre, se não me engano, 12 protótipos GTP, 12 ou 13, e muito melhor que a Lamborghini, que outra vez, meu pai do céu, que desastre que é a campanha da Lamborghini no IMSA. Que desastre completo. Só fazem as provas longas. Daytona, foi a estreia do carro em Daytona, que foi o primeiro que quebrou. E agora Sebring de novo, com 8 horas de prova, o carro já estava entregue. Olha, definitivamente não tem mais como defender muito o que está acontecendo com a equipe Lamborghini Automobile Squadra Corse, não. Não é a questão de ter rompido com a Iron Lynx ou qualquer outra coisa. O carro não tem solução, não tem jeito. Esse protótipo, esse Lamborghini SC63, ele é fadado ao fracasso se a montadora de Santa Agata não tomar uma providência. Ou transformar esse carro em Audi. Aí é coisa da Volkswagen, né? Aí a Volkswagen tem que decidir, ou Bentley, sei lá, mas como Lamborghini, realmente o SC63 não dá. Não tem, e foi mais uma corrida desastrosa do construtor italiano. Na divisão LMP2, a gente teve milhares de problemas com o carro do Pietro Fittipaldi, com o James Rowe Jr. e o Chris Cumming, que provocaram o abandono deles, e uma corrida muito atribulada do trio formado por Gar Robinson, Josh Burdon e Felipe Fraga, que terminaram na 4ª posição da divisão. E foi uma vitória decidida de forma controversa, porque o carro que mais voltas liderou da prova, que foi o carro da CrowdStrike, foi tirado do caminho numa disputa. O carro de Toby Sowery, George Kurtz e Malte Jacobsen, que fez uma corrida monumental no 04. E acabou que nos estertores da disputa a vitória ficou mesmo com a Inter-Europol Competition e o carro 43 em verde e amarelo, guiado por Bijoy Garg dos Estados Unidos, o francês Tom Dillman e o piloto bronze Jeremy Clark. Entre os carros de Gran Turismo, na GTD Pro, que engloba as equipes de fábrica e também tripulações com pilotos profissionais, embora o regulamento seja por vezes bastante leniente, permitindo que alguns pilotos bronze participem, até porque eles não precisam cumprir um tempo mínimo tão extenso quanto cumprem na GTD no básico, né, do regulamento. O carro Rexy, o Boquinha, guiado por Klaus Bachler, Lauren Heinrich e Alessio Picariello, acabou levando a melhor sobre a concorrência. Leia-se BMW. A Paul Miller Racing teve lá os carros 1 e 48, que foram alvos de uma enorme controvérsia contra a Corvette nas 24 horas de Daytona, terminando em 2º e 3º lugares, e a Ford acabou a ver navios nessa corrida de Sebring desta vez, e a própria Corvette, que fez uma pintura, apresentou-se com uma pintura comemorativa da Mobile, que é patrocinadora dela há muito tempo. A Corvette teve uma série de problemas com os 2 carros e também não conseguiu brigar pela vitória na GTD Pro. Também o Lamborghini da Pfaff Motorsports não se fez notar nessa prova, e o carro Lexus da equipe Vasser Sullivan, que teve José Maria Lopes entre os seus pilotos, já que o Ben Barnicoat teve um problema de saúde de última hora e precisou dar lugar ao Pechito Lopes. Esse carro teve uma série de problemas, foi para a garagem e depois acabaria abandonando. Lexus, que fez parte da polêmica disputa do final de prova da GTD, onde quem riu por último foi a atual campeã da categoria, a Windward Racing, com Indy Donte, Philip Ellis e Russell Ward, derrotando o carro guiado por Kyle Kirkwood, Parker Thompson e Aaron Telitz, que ficou com a 2ª posição. O Daniel Serra, mais os parceiros Manny Franco e Cedric Sbirrazzuoli,
estavam por um triz de pegar pódio nessa prova. Mas um triz mesmo. É que o último tanque de combustível não deu. Eles tiveram que fazer um splash. A terceira posição ficou com a Heart of Race e o Aston Martin, guiado por Tom Gamble, Casper Stevenson e Zachary Rubichon, seguidos pela Ferrari da Inception Racing, de Brendan Iribe, Ollie Milroy e Frederick Schandorf, que já começam liderando a competição paralela do Michelin Endurance Cup, que tem pontos pré-distribuídos em determinados momentos de cada corrida longa, né? E em Daytona eles conseguiram também bons pontos e já despontam como primeiros colocados da categoria GTD. E obviamente o Iribe já está de olho no título da classe Bronze Cup dos pilotos GT3, e essa classe Bronze Cup dá ao campeão o direito de disputar as 24 horas de Le Mans no próximo ano. Quer dizer, só em 2026, em 25, a equipe Inception não estará nas 24 horas de Le Mans. Quem estará é a equipe do Canadá, a AWA, cortesia do título bronze obtido por Ollie Fidani no último ano. Aliás, por falar em 2026, o calendário do IMSA WeatherTech Sports Car Championship já saiu, com vistas ao próximo ano. A única alteração de rota é que a prova de endurance de Indianápolis no próximo ano vai ser em Road America. Elkhart Lake volta a sediar uma corrida de 6 horas de duração, uma corrida mais longa do que as provas de 2 horas ou de 500 milhas que já aconteceram por lá, ou de 500 quilômetros, enfim. Ou de 4 horas, também acho que já teve prova do American Le Mans Series com formato de duração de 4 horas em Elkhart Lake. Certo é que Indianápolis volta a ser uma corrida do tipo sprint, com 2 horas e 40. Ano passado foi uma corrida bem confusa, a Battle on the Bricks, e ela volta em 2026 a ser no formato que foi realizado em 2023, com 2 horas e 40. Em 24 foi em 6 horas, esse ano será em 6 horas, mas não mais em 2026. Portanto, o IMSA Michelin Endurance Cup em 2026 será composto por Daytona, por Sebring, por Watkins Glen, por Road America e Petit Le Mans, a corrida de 10 horas de duração que encerra o campeonato. Felipe Nasser, Nick Tandy e Laurens Vanthoor lideram o IMSA WeatherTech Sports Car Championship com 760 pontos, e a próxima etapa do campeonato é a mais curta em termos de duração. Long Beach, apenas com as classes GTP e GTD. Será que vai ter tempo para uma terceira vitória do Nasser antes de uma preparação para as 24 horas de Le Mans? Sendo que eu acho que ainda vai ter mais uma outra corrida antes da prova francesa, mas certo é que o Nasser está nadando de braçada no Endurance e que Nick Tandy é o novo tríplice coroado do Endurance Mundial. Ken Miles não conseguiu, um britânico aí consegue. Quem sabe o próximo não é o Felipe Nasser. É isso, gente. O A Mil por Hora volta sempre com notícias do esporte a motor no Brasil e no mundo. Amanhã, Minis com História, e na madrugada de sábado para domingo, com largada às 4 horas da manhã, transmissão em segunda tela do Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Combinado?